Alô, queridos, que bom estar com vocês mais uma vez. Nós estamos aqui falando sobre liderança. Eu sou Gil Batiston, pastor da comunidade cristã Vida para os Povos, e ela é Débora. pastora Débora, e a gente tem bastante alegria de estar com vocês, sempre nesse espaço que é um espaço para liderança. Então, lá vamos nós para mais um dia precioso, um dia importante, um dia de compartilhar com você o nosso coração. Sejam bem-vindos, queridos líderes, amigos, amados irmãos que estão conosco aí para descobrir o que Deus tem para edificar a nossa vida juntos. Boa noite, Antoninha. Glória a Deus pela tua vida, sempre presente aí, sempre nos incentivando com o seu carinho, a sua presença. É uma alegria ter você conosco. Vocês já notaram que a gente está num lugar diferente hoje? Hoje nós estamos... Quer contar para eles onde nós estamos, bem? Não quero contar onde nós estamos. Ela não quer contar onde nós estamos. A verdade é que nós estamos com uma chuvona lá fora e aqui o nosso quarto é dentro do container, então é o único lugar que não tem barulho de chuva. Então, para preservar você de escutar um tchá, assim, um barulhão, a gente está aqui dentro hoje, num cantinho aqui, para compartilhar com você, porque nós estamos aqui no container, mas a palavra está solta para todo mundo, né? Vai ser um milagre nós fazer essa live normal aí com a internet nessa chuva. Vamos orar, né, gente? Que Deus Não, nos ajude. vai ser muito legal, vai ser muito legal. Oi, Elis, boa noite, gente. Boa noite, sim. Sempre amorosa, sempre com o coração conosco. Pastora Débora está elegante. Essa é sempre elegante, Matheus. A pastora Débora está sempre elegante, querida. Pessoal, vamos lá então. Na última reunião nós falamos... A última reunião, que ótimo, né? Gente, eu tô tradicional, me ajuda, Que é uma reunião meu. online, gente, é isso aí. Na última vez que nós nos encontramos por aqui, na liderança, nós falamos sobre os versículos que falam da instituição dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. E nós falamos bastante sobre a função de cada um. Oi, lá, Josnei, oi, pessoal. Os da Silva, bem-vindos. Então nós falamos bastante sobre o apóstolo e falamos bastante sobre o profeta. E um pouquinho menos sobre o evangelista, sobre o pastor e sobre o mestre. Mas hoje nós vamos falar uma coisa muito importante. Talvez vocês tenham descoberto que aquilo que está escrito lá em Filipenses, que nós lemos, ele fala sobre pessoas que vão exercer o sacerdócio. E se você assistiu aí o meu videozinho, o meu teaser, que eu mandei para o pessoal das células, hoje só para o pessoal das células, e em alguns grupos, eu estava falando, estão me roubando de alguma coisa. O líder pode roubar alguma coisa de alguém, e ele não quer fazer isso não é uma maldade dele, mas às vezes acontece. E daqui a pouquinho nós vamos descobrir quando isso acontece. Porque daqui a pouquinho, Débora, o que a gente vai pedir para eles? Nós vamos pedir para você compartilhar a nossa live para ajudar a abençoar outros irmãos aí que possam desejar crescer na sua liderança. Então, se você puder, nos ajude aí levar essa live um pouco mais longe, essa mensagem sobre o nosso sacerdócio e como nós vamos ajudar os nossos liderados a crescerem nesse sacerdócio também. A verdade é que nós precisamos que você compartilhe a live. Então, se você quiser marcar o nome de alguém ou se você puder... tá lá em Prudentópolis, tá bom. Se vocês puderem compartilhar a live, pode ser aí no seu perfil. Alguém, por favor, compartilhe lá no Evida para mim, porque tá um pouco mais difícil aqui, eu tô acompanhando vocês por aqui. E aí, se você puder compartilhar, ajuda muito, muito, muito. Mas lá vamos nós. Vocês perceberam que a estrutura dos dons de Cristo, ou os dons ministeriais, são apóstolos, que dão fundamento, que estruturam, profetas, que apontam direção, evangelistas, que se preocupam que todas as pessoas tenham acesso a essa conexão especial com Deus, os pastores, que cuidam do rebanho de uma forma de fazê-los sentir-se bem, saudáveis e estruturados para toda a obra do ministério, e enfim, os mestres, que nos dão fundamentos bíblicos, aprofundam as verdades bíblicas
A verdade que liberta, é a Bíblia que faz diferença em nós, é a Bíblia que deixa as marcas, é a Bíblia sobre a qual o próprio Deus diz que a palavra revelada não voltará para si vazia, mas vai cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Então, todos esses vão fazer o quê? Eles aperfeiçoam os santos para o cumprimento de toda boa obra. Eles aperfeiçoam os santos para o cumprimento de toda boa obra. Então, qual é a distorção que pode acontecer aí? Quer me ajudar um pouquinho, Débora? Qual é a distorção? Sei lá o que você está pensando. Na verdade, algumas vezes nós temos a sensação que os líderes estão lá nesse lugar de liderança para realizar todas as obras. O líder que evangeliza, o líder que expulsa demônios, o líder que ganha pessoas para Jesus, o líder, pastor, eu vou levar você lá naquela casa porque tem uma família lá que precisa ouvir de Jesus. Então, claro que você pode levar o pastor para falar de Jesus numa casa, isso não é um problema, mas ele não ganha almas como pastor. Ovelha gera ovelha. Pastor não gera ovelha, ele gera como ovelha de Cristo, mas não como líder. A liderança não serve para fazer a obra, a liderança serve para preparar todos e todos fazer a obra. Por quê? Porque vai ter um dia que nós vamos entregar diante do Senhor tudo aquilo que nós tivermos feito. E você não quer estar num lugar onde os líderes vão ser super cheios de galardão, mas as pessoas não vão ter nada para apresentar para Jesus. Por quê? Porque os líderes faziam, os líderes serviam, os líderes amavam, os líderes evangelizavam, os líderes faziam tudo. Então, não é a função de um líder como líder fazer a vida cristã, fazer o crescimento da igreja, fazer o cuidado. É função de cada um de nós. O nome disso é sacerdócio universal. Nós temos um chamado, sim, para a liderança, mas nós temos um chamado muito precioso e muito importante para cada pessoa. Cada pessoa. Se você quer chamar isso, então todo mundo é líder, pode pensar assim, todo mundo é líder. Mas na verdade, os líderes eles servem para desenvolver as pessoas para cumprirem a boa obra. É isso aí, cada um dos líderes nesse ministério específico aí é chamado para treinar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então o evangelista vai treinar outros evangelistas, vai dar ferramentas para que as pessoas se tornem evangelistas mais eficazes, e da mesma forma os mestres, os pastores, eles vão estar sendo usados por Deus aí para fortalecer outras pessoas nesse mesmo lugar. Nós precisamos lembrar que Jesus fala aos discípulos no geral, como igreja, né? Quando ele está pronto para ser elevado aos céus, ele vai chamar e dizer, portanto vocês, né, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todas as pessoas têm um chamado para fazer discípulos. E então quem faz discípulo é líder. Se você quiser chamar assim, não é um problema. Mas o que nós temos que evitar é esse lugar de líder como alguém que é um posto especial, alguém que está em outro nível, outra dimensão. Toda liderança, toda influência é uma liderança. Todo aquele que influencia as pessoas é uma liderança. Então, se você for pensar só na palavra líder, Tiririca é líder, porque ele influencia muita gente lá com as piadas dele, com as histórias dele. Muita gente fala as coisas que ele brinca e que ele faz. Então, esses youtubers que ficam falando às crianças aí coisas que não deveriam falar e provocando, isso é líder. Os marqueteiros que colocam uma mulher recebendo parabéns no Dia dos Pais para escandalizar a gente, para a gente falar o nome da empresa, que eu não vou fazer. Eles são líderes. Não, líder é todo que gera uma influência. Nós todos somos chamados, sim, para fazer influência, para ter uma influência. Porque a Bíblia diz que não se acende uma luz e coloca embaixo do alqueire, que é um cesto para medir grãos. Você não põe debaixo do cesto a luz, você coloca ela num lugar alto
para que possa iluminar a todos, para ser visto por todos. Cada pessoa que é iluminada por Jesus se torna uma luz. Todo aquele que bebe da água que ele dá, rios de água viva vão fluir de si. Então, todos são chamados a esse nível de liderança. Iluminado igual você está iluminado. Ó, gente, viu? Eu tô tentando... Hoje... Aqui, ó, testinha sem testa. Ele arrumou essa luz, essa iluminação aí com pressa. Hoje ele ficou bem baixo dele. Ai. Ele ficou iluminado hoje. Tá, então, gente, eu acho então. que... Não, deixa assim agora. Eu acho que o nosso lugar de liderança é um lugar de servir, né? Esse é o modelo de Jesus Cristo, e esse é o nosso maior chamado como líderes, é enxergar as oportunidades que o Senhor tem nos dado para servir as pessoas. Então, ser um líder não é sobre ser alguém maior, ou ser alguém mais especial, ou ser alguém com mais condições que as outras pessoas. Eu acho que ser líder é alguém que tem uma disposição maior, talvez sim, de servir, de diminuir para que o Senhor possa crescer. E para que as pessoas também possam ter a oportunidade de crescer. Isso aí? Mais ou menos. Não, melhorou bem. A luz volta. Melhorou. Então sou eu mesmo, amor. Sou eu que estou iluminado. Acho que você está irradiando hoje. Será que nós, queridos líderes de célula, líderes na igreja, líderes de ministério, não temos uma necessidade, algumas vezes, de ser importantes na vida das pessoas? Será que nós não temos uma necessidade de sermos reconhecidos como aqueles que fazem mais, como aqueles que correm mais, como aqueles que sabem mais? E será que nós não usamos algumas vezes o nosso nível de liderança numa célula, no ministério, em alguma outra coisa, para conquistar reconhecimento? Será que nós estamos realmente servindo as pessoas? Porque quando eu uso para conquistar reconhecimento, eu faço tudo. Eu trago sempre a palavra, eu que ministro, eu que falo, eu que ensino, eu que oro pelas pessoas. Mas como um facilitador, um líder na casa de Deus é um facilitador. Então eu valorizo a palavra que está no coração das pessoas. Aí eu valorizo o que as pessoas podem contribuir. Eu valorizo o que está no coração de cada um. E isso faz toda a diferença. Porque a Bíblia é rica, tem 40 trechos sobre mandamentos recíprocos. O que é mandamento recíproco? É aqueles mandamentos que falam sobre o que nós fazemos para os outros, né? Uns aos outros. Isso. Uns aos outros. Eu oro por você e você ora por mim e nós vivemos guardados pela oração. Isso é recíproco. Lembra de algum? Ainda mais algum? Amai-vos uns aos outros. Não devorais uns aos outros. Esse é trágico, né? Não devoreis uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros em amor, né? Esse suporte não é aguentem o seu irmão, não. Se coloque como suporte na vida dele, como alguém que vai ajudar ele a crescer, a permanecer firme, a cumprir o propósito. Esse é o lugar que nós somos chamados. O Brian escreveu ali, né? Se um influenciador é sempre um líder ou um líder, então é um influenciador. Sim, todo influenciador está exercendo liderança. Então, pode ser uma boa influência ou uma má influência, mas todo influenciador está liderando, ele está conduzindo alguém. Todo líder é um influenciador. Se ele tiver um título de líder, mas ele for irrelevante, ele pode ser líder no conceito, tem um título, alguém colocou ele lá. Mas como diz o filminho da Lava Jato, se você vê um jabuti em cima da árvore, você sabe que tem alguém que colocou ele lá, porque ele não sobe sozinho. Então, se tem um líder que não tem liderança, que é apagado, que não exerce influência, ele pode até sustentar o título de líder, mas se alguém colocou ele lá, ele não está lá sozinho. E isso faz muito mal para ele, faz muito mal para as pessoas. A gente tenta evitar ao máximo esse processo. Então, hoje, o mais importante a entender é o conceito de que são as pessoas. Nós, como líderes, precisamos ser facilitadores do ministério das pessoas. Então, isso fica bem claro quando nós vamos ensinar os nossos filhos. Aquele pai que faz tudo pelo filho, ele é um pai muito legal, ele é um pai muito querido, mas ele pode ser um pai que está alejando seu filho de aprender a fazer as coisas. Porque, filho, deixa que eu faço, deixa que eu passo manteiga no seu pão. Pai, tá muito duro aqui, a mãe deixou na geladeira. Não, filhinho,
eu passo, né? Ano que vem você faz 20 anos, você vai estar melhor, daí você aprende, né? Passar manteiguinha no pão. Ai, pai, tá difícil aqui, o que é isso? Então lá vou eu fazer. Esse pai é muito querido, mas ele tá alejando o filho de se desenvolver, de crescer, de aprender a resolver os seus próprios problemas. Um líder é a mesma coisa, quando ele tá lá sempre, não, eu tô aqui para atender, o que que você precisa? Eu faço tudo. Hum, ele pode estar roubando, e aí sim entra a minha propaganda desse vídeo. Ele pode estar roubando a maturidade das pessoas, porque ele faz. Ele vai, eu preciso que você fale com meu filho. Não, eu preciso te ensinar a falar com seu filho. Ah, eu preciso que você vá lá conversar com a minha esposa. Ah, não, eu preciso te ensinar a conversar com a sua esposa. Ah, eu preciso que você. Eu posso orar. Ontem eu escrevi algo assim, que nós somos chamados para conectar você com Deus. Esse é o nosso chamado como líderes. Ensinar você a orar para que você desenvolva a sua vida com Deus. Então, toda a liderança que traz dependência, ela é uma liderança, no mínimo, adoentada. Né? No mínimo, ela é uma liderança que traz uma doença. E, queridos, vamos lá. O nosso modelo religioso, eu não estou falando da comunidade cristã Vida para os Povos, eu estou falando do jeito que a gente faz igreja nos últimos 200 anos. Ele empurra a gente para um tipo de ministério centrado. As pessoas vão ao culto para ouvir uma pessoa falar, para ouvir duas pessoas, três, cinco cantarem, e muita gente entra e vai, e cultua e se conecta com Deus, mas é inegável que muitas pessoas vão à igreja assistir o culto. Então elas veem pessoas prestando culto, mas elas não prestam culto. Elas assistem, elas cantam as musiquinhas, mas elas não trazem uma revelação do Pai consigo. Elas vão lá para ver e serem edificadas, elas não estão com uma má intenção. Mas a estrutura desse processo nos diz: tem alguns que sabem e alguns que recebem. Alguns dão, alguns recebem. Mas igreja de verdade não é sobre isso, é sobre todos darem, é sobre todos servirem, é sobre todos amarem o tempo todo. Então, se você não está abençoando alguém, você não está vivendo a vida de Cristo, definitivamente. Então a vida de Cristo não é sobre quanto eu sou abençoado, mas quanto eu estou repartindo, quanto eu estou... Então, eu estou ajudando um casal, ok, que ótimo. Você está ajudando o casal e ele já ganhou alguém para Jesus? Não. Ele está orando pelas pessoas? Também não. Ele já compartilhou o que aconteceu na vida dele com alguém? Não. Ele já compartilhou alguma coisa da palavra de Deus? Não. Ele já falou na casa dele que ele é um cristão? Não. Então o que você está ajudando ele? Estou ajudando ele a permanecer casado. Na verdade, é muito mais que isso. Quando ele começa a derramar o que Jesus fez nele na vida de outros, até permanecer casado vai ser uma história muito mais fácil. Então nós precisamos levar as pessoas e ajudar... Levar não é uma boa expressão. Nós precisamos ajudar as pessoas a se conectarem com a vida de verdade, que é abençoar outros. Aí enquanto eu abençoo, as coisas vão acontecendo na minha vida. Eu creio que o ministério do Espírito Santo é olhar as coisas boas que existem na vida de cada um de nós, é revelar o coração de Deus sobre a nossa vida, nos ajudar a encontrar o nosso propósito, é perceber como nós podemos ser relevantes no reino de Deus e nos conectar ao propósito do Senhor. E nós somos chamados a esse mesmo lugar, junto com o Espírito Santo, fortalecer as pessoas que estão perto de nós, ajudá-las a entrar no seu destino eterno, e eu creio que o Senhor vai nos posicionar juntos nessa nova estação aí para cumprirmos esse propósito de uma forma muito mais efetiva, para enxergarmos as pessoas e o potencial delas e auxiliarmos elas então a desenvolverem de uma forma melhor cada dia esse propósito. Eu gosto de pensar numa liderança como um técnico de um jogo, de um esporte, como o futebol, por exemplo. O técnico, ele tem liderança, ele diz para as pessoas como elas deveriam pensar, ajuda as pessoas a pensarem a sua posição, ajuda as pessoas a treinarem as suas habilidades, ela fortalece as pessoas na sua visão, mas ele não entra em campo. Na verdade, os jogadores vão jogar. Agora imagine um time que o técnico fosse, na hora de bater o pênalti,
para tudo. Entra o técnico e o técnico vai bater o pênalti porque é muito importante. Tem uma pessoa que falou que o pênalti é tão importante que o presidente do clube que deveria bater. Mas eu acho que não ia funcionar muito bem. Ele prepara as pessoas. Agora o técnico, em algumas circunstâncias, pode até jogar. Ele pode até ser um jogador com os outros. Mas o que ele não pode fazer é: eu vou jogar e vocês vão me servir. Então, você, jogador tal, você traz o meu tênis, você traz a minha meia, você vai passar a minha camisa, você vai. Então ele vai se servir de todo mundo para ir na hora importante ele aparecer. Isso não é uma liderança, isso é um domínio. E isso pode não ser saudável. Então, o modelo é uma pessoa que ensina muitos para que esses muitos vençam as batalhas, para que esses muitos ganhem, para que esses muitos conquistem. Ou, no nosso caso, no ministério, que esses muitos exerçam o ministério. Qual ministério? O ministério de fundamentar, o ministério de trazer direção, o ministério de evangelizar, o ministério de pastorear e o ministério do serviço uns aos outros e do ensino. Eu creio que o Senhor quer mexer com as nossas estruturas nesses dias, né? Com nossas estruturas interiores e também com as exteriores, para que a gente possa dar espaço, então, para Ele nos liderar verdadeiramente, para Ele nos influenciar de uma forma correta. E esse é o nosso propósito com esse tempo aqui, nós entendermos quais são as estruturas que verdadeiramente estão servindo ao reino de Deus e quais são as estruturas que nós precisamos reaprender sobre elas, reaprender a utilizar elas de uma forma correta. E esse é um tempo para isso, para nós abalarmos aí as estruturas que estão dentro de nós e que precisam ser corrigidas. Qual é o nosso modelo de liderança? Um modelo que o líder é que joga ou um modelo que o liderado aprende a jogar? Qual é o seu estilo de liderança? As pessoas da sua cela estão ganhando pessoas para Jesus ou você está ganhando pessoas sempre colocando na célula? Será que nós estamos ajudando as pessoas da nossa célula a compartilhar a palavra cada dia mais de uma forma mais clara, mais sábia? Será que nós estamos ajudando as pessoas da nossa célula a orar pelos outros? Será que nós estamos ajudando as pessoas da nossa igreja a pastorear uns aos outros, a ligar, a se importar, a cuidar? Ou nós estamos treinando as pessoas? Ou será que a igreja ela está exercendo o papel da igreja de verdade? Porque a igreja são as pessoas, né? Então, algumas vezes nós centralizamos tanto os processos que nós treinamos as pessoas a não fazer ou a terceirizar. Deixa eu explicar isso de uma forma mais clara. Deixa eu ver como que eu posso trazer isso de uma forma clara. Por exemplo, nós tivemos aí muitas pessoas com necessidade financeira durante essa quarentena. E aí as pessoas pensam: a igreja tinha que fazer uma coisa para ajudar o meu vizinho. Por que as igrejas não estão ajudando? E, na verdade, a pessoa pode ir lá e perguntar qual é a necessidade e se ela tem algum recurso que ela possa compartilhar do seu recurso com aquela pessoa, juntar as pessoas ao seu redor, compartilhar. Mas a gente pensa, é serviço da igreja. Não, não é serviço da igreja. A igreja pode servir, nós costumamos servir, nós costumamos ter uma ação social nos processos, ajudar pessoas. Estamos ajudando a construir casas, ajudando na alimentação, ajudando nos recursos básicos. Isso é parte do que a igreja se propõe. Mas, na verdade, saudável mesmo é que nós possamos nos juntar e fazer o que tem que fazer como pessoas. Senão eu dou meu dinheiro para a igreja fazer, mas eu não me envolvo pessoalmente. E isso não é um modelo legal de ministério. Um modelo bom, um modelo que traria mais fruto é que eu me envolvesse com os processos e não pagasse alguém para que essa pessoa ou essa instituição cuidasse e fizesse os processos. Então, cada um de nós é chamado a ser parte da resposta de Deus para esse tempo. Então, se você percebe necessidades, vamos descobrir como você pode se tornar parte da resposta para essa necessidade, como nós podemos agregar pessoas, despertar pessoas para nos tornarmos, então, juntos uma grande resposta a uma grande necessidade. E a maior das necessidades, assim, de uma instituição, de uma igreja, seja do que for, é a necessidade de líderes. Não de heróis, não de estrelas, não de super pastor, super evangelista, super apóstolo. Não, de pessoas normais, de pessoas que olhem no olho uns dos outros e preparem pessoas para exercer.
eu tenho um cuidado muito grande, eu tenho um zelo na questão dos títulos na igreja. Eu acho que alguns momentos eles são importantes para que as pessoas entendam a condução, entendam a questão da honra, do respeito, mas muitas vezes quando são usados para que alguém seja maior que outra pessoa, isso nunca é bom, nunca é de Deus. Jesus veio sendo o menor, Jesus veio sendo aquele que serve a mesa, Jesus veio sendo aquele que lava os pés, Jesus veio como servo. E algumas vezes a igreja nos empurra para ir para o outro lado, aquele lado que Jesus rejeitou, o lado dos paramentos, o lado de uma classe hierárquica superior, esse sacerdócio judaico na época, né, dos fariseus, dos saduceus, esse foi rejeitado por Jesus. Mas será que de vez em quando a gente não fica tentando ressuscitar? Daqui a pouco a gente vai querer ter o Papa evangélico? Porque a gente está subindo, e subindo, e subindo o título. Mas não está descendo, e descendo, e descendo o serviço, como deveria ser. Então é tempo de cada um de nós olhar para seu próprio coração, para a sua própria estrutura de liderança e permitir que o Senhor possa nos corrigir, nos alinhar. Eu creio que esse realmente são dias de alinhamento de cada um de nós ao propósito de Deus e a nós como um corpo também. O Senhor está trabalhando conosco como uma igreja, como uma família, para que juntos nós possamos estar alinhados aí ao propósito do Senhor para essa estação. Sabe o que está acontecendo, gente? Nos próximos meses, nós vamos ter muitas coisas sendo transformadas dentro de nós. Nós já estamos sendo transformados. Eu estou achando incrível o que está acontecendo. Tem um movimento natural de oração acontecendo. A gente está na madrugada. Ontem foi tão incrível porque a gente saiu para orar, fomos para um lugar aberto e era muito, muito frio. A gente se encheu de muita blusa. E aí eu cheguei lá e assim falei: Senhor, eu queria duas coisas para começar. Eu queria que abrisse o céu em cima da gente para nós vermos as estrelas. Estava nublado. E eu queria que o Senhor esquentasse esse lugar pra gente. Como que a gente voltou de lá, amor? Tirando as blusas. Voltou de lá carregando as blusas que tinha levado, porque o lugar aqueceu. Acredito que no meu celular aqui pelo menos uns 8 graus. E abriu um espaço no céu e a gente viu as estrelas, a lua, viu tudo que a gente queria ver. E tivemos um tempo maravilhoso entrando pela madrugada aí. Não foi a primeira madrugada dessa semana. E eu estava com outros que estavam orando nos outros dias e funcionando. E tem pessoas jejuando e orando durante a semana. O que está acontecendo? Está acontecendo que o Espírito Santo está soprando as brasinhas e elas estão ardendo. Você está ardendo? Isso não é coisa para líder, isso é coisa para filho de Deus, que é um lugar muito mais alto do que um líder. Isso é lugar para um servo do Senhor, que é um lugar muito mais alto do que um líder. Isso é um lugar para um discípulo de Cristo, que é um lugar muito mais alto do que líder. E líder é o que, pastor? Líder é aquele que serve os cristãos, para que os cristãos exerçam verdadeiramente o ministério. E você deveria desejar ser líder, desejar ser aquele que prepara os outros para brilharem. Você deveria, e eu deveria desejar ser aquele pai que ensina o filho e depois que ele fez algumas vezes, faz junto com o filho, e depois que eles fizeram junto algumas vezes, vê o filho fazer e orienta, e depois que vê o filho fazer, deixa o filho andar, porque ele precisa sumir de você, ele precisa ir embora, ele precisa ganhar o mundo. E é aí que a gente vê, líder de verdade, ele é uma plataforma de lançamento. Agora, se amarrou o liderado, bem-vindo, Rogério. Cheguei. Epa, amém, irmão, amém. Né? Então, líder de verdade é uma plataforma de lançamento. O líder inseguro, talvez nem seja líder, mas que tem esse título, ele está sempre prendendo as pessoas. É aquele que diz: esse é meu, por que você falou com o meu discípulo? Por que você foi isso? Por que você não me chamou? Por que você foi direto? Você passou por cima de mim. Sempre que você ouvir esse discurso, você está diante de um homem inseguro, de uma mulher insegura, que está fazendo um ministério próprio e está preocupado com o número de pessoas que está debaixo dele.
Então, gente, debaixo não é... Se você tem pessoas debaixo de você, então você não entendeu o que é liderança. Mas se você está amparando pessoas que estão mais altas que você, então aí sim você está começando a descobrir o que Jesus fez. Sendo Deus, deixou de ter o ser igual a Deus como uma coisa a que se devesse aferrar. Essa tradução é boa, hein? Não sei de onde você tirou. Eu li uma tradução que esse versículo tá bem assim. Jesus, sendo Deus, não teve o ser igual a Deus, coisa a qual se devesse aferrar, né? Ou essa palavra aferrar vem da estrutura lá do cavalo, que tem o estribo, né? Que ele se põe no estribo para se firmar sobre. Mas enfim, isso a interpretação desse versículo. Mas Jesus desceu, né? E ele foi homem, e se tornou servo e se tornou morto, se tornou um cadáver, para que eu e você pudéssemos ter uma conexão extrema com Deus, uma conexão íntima com Deus. E hoje eu estava ouvindo alguém falar na live do Jorge, já viram as lives do Jorge? Ele faz lives também, algumas com convidados super interessantes, num canal chamado Mediador. Se eu fosse você, dava uma olhadinha lá. E ele estava com alguém bem precioso, bem importante, um líder de movimentos de jovens lá de São Paulo, da Igreja Batista da Lagoinha em São Paulo. E ele estava falando que uma causa de verdade para nós é aquilo pelo qual a gente está decidindo perder a vida. Tudo que eu decido ganhar, eu não estou na causa. Aquela pessoa é daquele marketing multinível, ele está dando a vida. Não, ele quer ganhar alguma coisa. Tudo aquilo que você está trabalhando para ganhar nesse momento alguma coisa, não é a tua causa. A tua causa é aquilo pela qual você está decidindo perder. E o que você quer perder, e o que você quer entregar, e o que você quer dar hoje. Isso é liderança cristã. Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está se dispondo aí a servir nesses dias, a crescer na tua liderança, no teu conhecimento, na tua experiência com Jesus e com as pessoas. Eu creio que à medida que nós nos conectamos com o Senhor, nós também nos conectamos mais com as pessoas, porque é isso que o Senhor nos ensina a fazer. Amar aqueles que Ele amou e por quem Ele mesmo deu a vida. Então que o Senhor fortaleça vocês, encoraje, sustente cada um aí na sua demanda com as pessoas, nos seus desafios, haja graça, haja sabedoria, haja direção do Senhor sobre a vida de vocês. Eu tenho um desafio para você. Peça ao seu líder de célula essa semana, querido, semana que vem eu posso compartilhar a palavra? E veja a bagunça que vai acontecer. Talvez você possa pedir, olha, eu estava no coração de orar pelas pessoas essa semana, me ajuda aí. Ai, pastor, você está falando isso, e se pessoas que não têm sabedoria e não têm maturidade falarem errado? O senhor está falando isso e eu sou líder de célula, e eu tenho um planejamento, você está estragando. Deixa o Espírito Santo falar com você e deixa acontecer. Mais células, temos que dar um jeito disso acontecer, cultos e essas nossas reuniões, elas precisam ser lugares onde todas as pessoas, ou mais pessoas, ou muitas pessoas, elas podem expressar o que o Senhor está fazendo através da vida delas. Mas esse sonho está chegando mais perto e mais perto de acontecer. Vamos descobrir como é que vai ser. Hein, meu amor? Vamos orar por eles? Vamos lá. E amanhã, mulheres, encontro vocês lá no Projeto Estéreo, um tempo onde tem pessoas lá que estão tendo também a oportunidade de compartilhar a sua vida, a sua história, de ser uma carta viva escrita pelo Espírito que está sendo lida lá por todas nós. Então não falte, faça parte. Vocês que estão aí, façam parte da cela do Pastor Josnei daqui a pouco também, se conectem lá com muitas pessoas, compartilhem aquilo que Deus tem feito com vocês. Vamos aproveitar aí todos os canais, todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado nesse tempo para estarmos ainda mais perto. Olha, o Josnei tá deixando todo mundo participar bastante, então vai lá e bagunce, vai lá e fale, e abra a boca. E ele adora isso, ele fala assim, nossa, tava um zum 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 na célula, então vai lá e faça o seu zum 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 abençoador lá e compartilhe o seu coração. Vamos ver se hoje a gente consegue dar uma olhadinha lá. A gente vai precisar buscar a Ana daqui a pouco, que ela tá na cidade, né? Mas vamos ver se antes da gente ir a gente consegue dar uma olhadinha na célula, vixe. Papai, muito obrigado porque o Senhor nos liderou em amor e que mandou Jesus para ser o exemplo de líder perfeito, porque Jesus liderou no modelo da toalha
e da bacia, Amém. e não liderou no modelo da coroa. Jesus se despiu para servir, ele não se vestiu de forma diferente ou especial. Amém. E nós te agradecemos porque isso nos dá uma boa ideia Amém. de como nós podemos exercer uma liderança saudável, Pai, uma Amém. liderança intensa, verdadeira na vida dos cristãos, na vida da igreja, Pai. Amém. Ajuda-nos com isso, Amém. ajuda-nos a nos livrarmos das nossas necessidades de aparecer Amém. e de cargo e das necessidades humanas de reconhecimento. Amém. Que possamos entender o que é ser reconhecido no céu e possamos baixar nossa expectativa sobre os reconhecimentos da terra, para que o teu nome seja exaltado e não o nosso, para que a tua seja a glória, a honra, a força, o poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, dona Jacira, que bom que a senhora está sempre participando aí conosco. Nos encontramos na próxima terça e todos vocês, os demais, as mulheres amanhã, o pessoal no culto domingo, sábado, domingo. Estamos juntos aí para viver o melhor de Deus para esse tempo. E que tenho certeza que o Senhor vai nos surpreender aí nesse final de semana. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá o link da célula que vai começar às 8h30, tá aqui nos comentários. Então, se você tá vendo em tela cheia, você pode dar uma olhada nos comentários aqui e tá aqui. De qualquer forma, é Meet, M-I-T, desculpa. É meet.google.com/blub. O blub você Acho encontra que não aqui. ajudou muito, né, gente? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aqui, não vai funcionar desse jeito. Ok? Amo vocês, tchau!